Que alegria, gente. Então é isso, pastor Marcelo, não é? Para quem não me conhece, eu sou professor do Rema Brasil, leciono História da Igreja e Escatologia, inclusive ensinei Escatologia agora. É um período muito propício para a escatologia, viu, gente? A igreja precisa ser despertada para isso. Eu estava falando hoje pela manhã, não é o nosso assunto, mas vou introduzir com isso, que eu passei praticamente 30 anos na igreja sem ouvir falar. Eu sabia da volta de Cristo, mas nada a respeito do tribunal de Cristo, por exemplo, onde a sua obra, meu irmão, vai ser avaliada, o seu trabalho no Senhor vai ser avaliado. O que me preocupa é que eu não me preocupava se meu trabalho ia ser avaliado ou não. E isso trouxe um cristianismo deficiente, né? Porque se você sabe, se você vai passar, que você precisa prestar contas da sua vida a Deus, você quer um cristianismo melhor. Não é porque você tem medo de Deus, mas é porque você o ama, não é? E quando você o ama, você quer suprir, você quer trabalhar para o Senhor. Amém? Isso é o que em história da igreja é chamado de sacerdócio universal. Todos os cristãos são sacerdotes de Deus, prestam um serviço ao Senhor, cada um de acordo com algum aspecto do seu chamado, daquilo que Deus colocou dentro de você, não é? A história de se você é do corpo de Cristo, se você é um joelho, você deve funcionar como. Então, é isso, o sacerdócio do corpo de Cristo, e nós vamos prestar contas ao Senhor muito em breve, amém? Falando de escatologia, que eu estou cheio disso, hoje eu preguei pela manhã sobre escatologia. O próximo evento que a igreja vai passar é o arrebatamento, que está bem perto, e é a nossa união definitiva com Cristo, ok? Eu falo das noivas e dos noivos, gente, que é o encontro, né? Cristo é o noivo da igreja, figura dessa em Apocalipse, amém? Agora, eu já participei de alguns casamentos, óbvio, né? E nos casamentos, ninguém liga para o noivo. Vocês já perceberam isso, gente? O noivo pode estar gato que for, ninguém quer saber, ok? E o noivo já realmente, raramente está bonito, mas... E o noivo está ali parado, aguardando a noiva, mas o evento só começa quando chega aqui. A noiva, meu Deus do céu, ela vem praticamente flutuando assim, no meio da igreja, todo mundo se levanta, canta, sorri, tira foto. O noivo, ninguém está nem aí, viu? O noivo, se você... No céu é a mesma coisa, a expectativa da noiva lá. Meu Deus do céu, vai ser um evento maravilhoso. E não vamos chegar lá de mãos vazias, né, gente? Um cristianismo infantil, um cristianismo ralo. Vamos viver trabalhando para o Senhor. Há muita coisa a ser feita, ok? E é preciso do seu amadurecimento, tá bom? Cristão forte, saudáveis, sem dar trabalho para o pastor, sem reclamar, sem mimimi, o que é difícil, não é? É quase raro um cristão assim. Mas é possível, amém? Crentes fortes servindo ao Senhor, graças a Deus pela reforma protestante, que é o nosso assunto hoje, que, graças a Deus, claro, tem os pós e contras, mas um dos pós é que hoje existem aí mais de 33 mil denominações. Se você não gosta daqui, vá para outra, amém? Ou cria a tua, amém? Igreja de Marcelo Honório, pastor Marcelo, amém? Cada um pode criar o seu, você não precisa se submeter a uma única doutrina, mas fica aqui que é bom. Ok? Foi aqui que eu me encontrei no Verbo da Vida, já era pastor em outro canto, não é? Aí fiz o Rema, meu Deus do céu, o Rema é um chiclete, gente, não faça se você não quer ficar para cá, não é? Como eu falei do Rema, então, passei 30 anos sem imaginar que eu prestaria contas a Deus, mas no Rema, em escatologia, fui lá, aprendi e captei tão fortemente isso em mim, meus irmãos, que comecei a ensinar e tenho sucesso, tido sucesso, principalmente nesse momento tão difícil da história da humanidade. Outro assunto que eu leciono também é judaísmo na escola de missões, não é? Eu gosto de judaísmo, gente. Shema Israel, cantando a oração judaica mais famosa, né? A confissão de fé mais famosa. E Israel é meio que o relógio do mundo em relação aos eventos do fim dos tempos, não é? Israel está sendo tão bombardeado, tão massacrado, respondendo da forma que dá, e isso deixa claro a evidência do retorno de Cristo, amém, meus irmãos? Quem casou, casou, quem não casou, provavelmente não case mais, amém? É o pior que as pessoas que querem casar pensam nisso. Nosso tema hoje, gente, é reforma protestante, ok? É um tema histórico, evidentemente, um tema muito importante, e eu fui convidado para falar desse tema, porque agora no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante faz
508 anos, ok? E há várias coisas para falar da reforma, gente, e as pessoas, quando eu digo que sou professor de história, as pessoas fazem um certo bico de desdém. Professor de história, que legal. Eu já estou acostumado, já são 7, 8 anos lecionando história e que as pessoas gostam. Mas até que elas conheçam a história de fato, como isso é importante, como afetou a forma do nosso pensamento cristão hoje, que obviamente não é que o pensamento cristão é diferente, mas a cultura, a linguagem, ela vem progredindo ao longo de 2000 anos de cristianismo, não é? Hoje é essa geração que nós temos que responder, ok? Nós não temos que responder às gerações passadas nem futuras, esta aqui é a que temos, amém? Existe um texto de Pedro que eu gosto demais, que ele diz assim, para que no tempo que nos resta na carne, vivamos segundo a vontade de Deus. É um texto simples, mas ele trouxe uma responsabilidade para mim, que eu tenho um tempo para viver na carne. Quando? Não sei. Ou Jesus volta logo, ou nós morremos, mas no tempo que temos para viver, decida-se viver para fazer a vontade do Senhor, ok? O tempo que nos resta para viver é o tempo mais importante que nós temos. Nós não temos o tempo que passou. Nós talvez não tenhamos o tempo que virá, mas o tempo que nos restou para viver, quanto tempo, não sei, mas tem sido a minha oração, Senhor, o tempo que me restou, vou servir ao Senhor. E a reforma protestante, ela traz muito desse pensamento, desse desejo de servir ao Senhor, do sacerdócio cristão, que é um dos aspectos que a gente vai mais tratar, gente, porque, já adiantando, a reforma protestante, ela substitui a igreja medieval, que é a igreja católica romana, ali sobre o domínio absoluto e o controle único e universal do Papa, né? Um único sacerdote, é uma coisa esquisita, não é? Hoje na reforma protestante nós temos o sacerdócio de todo cristão, você pode orar uns pelos outros, tal, mas no período medieval, somente um clérigo poderia fazer isso. Olha que coisa estranha, não é? Ele não poderia orar por você. E eles se apegam a textos bíblicos, quem está doente chame os presbíteros, tal, aí os presbíteros têm que ser alguém oficial da igreja, textos desse tipo, mas a Bíblia ensina um sacerdócio universal, existem textos que falam disso, que nós devemos prestar uns aos outros o serviço com os dons que temos, nós vamos ler já, ok? E quando eu falo sobre reforma protestante, gente, 508 anos agora, 31 de outubro de 1517 nós estamos em 2025, 508 anos, é o período que eu mais gosto, porque ela só surgiu porque uma ira santa irrompeu em algumas pessoas que desejavam mudanças, ok? Aquela mesma ira que estava em Jesus quando estava expulsando aquelas pessoas que estavam vendendo dentro do templo, também estava em Martinho Lutero na reforma protestante, ok? Às vezes somente uma ira santa é capaz de mudar as coisas. Vocês já perceberam? A ira santa é boa, amém? A ira santa me faz entender que as coisas estão ruins, mas elas não precisam continuar assim. Mas só uma pessoa muito irada como Cristo, ela é capaz de romper com certas pressões e oposições em relação a uma boa vida cristã. Eu falo de Jair Bolsonaro, por exemplo, desculpa se você pensa de outra forma, mas se não houvesse um maluco que nem Jair Bolsonaro, talvez a coisa ia ficar a vida toda rolando, sem nenhum tipo de mudanças. Mas somente um homem irado é capaz de mudanças, e esta ira estava na reforma protestante, por isso que ela saiu. E se você gosta de história, eu aconselho você a ler bastante sobre Lutero. Lutero era um maluco, gente, vocês não fazem ideia com as loucuras que Lutero fez, mas eu gosto dessa loucura santa, não é? O pastor Zé Roberto, ele falou o seguinte, que às vezes somente pessoas prontas para romper com riscos, e corajosas e ousadas o suficiente é que muda as situações. Minha situação está ruim, não posso fazer nada. Bom, assim não vai acontecer nada, mas você pode mudar se uma ira santa se romper em você, ok? Vou mudar meu casamento, vou me postar de forma correta. Então o cristianismo é isso, e a reforma protestante traz essa ideia.
E as pessoas falam: Marcelo, eu não gosto de história, não me interessa o que aconteceu lá no passado. Mas olhe por essa ótica, gente. O Martin Lloyd-Jones, que é um dos maiores pensadores cristãos, um reverendo inglês, ele falou uma frase que eu gosto. Ele diz: é um desrespeito ao Espírito Santo ignorar o que ele tem feito e dito ao longo de 2000 anos de história. O que vocês acham? O que o Espírito Santo fez? Não estou nem aí, não me interessa, deixa a vida me levar, vou curtir agora a minha vida de cristão. É um desrespeito. Eu não conheço ninguém maduro, bom assim de conversar, centrado, amadurecido, que não pense na história da igreja como algo relevante. Nós, meus irmãos, nós pensamos às vezes assim: agora minha vida começou. Na verdade, nós entramos numa igreja que tem 2000 anos de história. É claro, eu não preciso saber de coisas desinteressantes na história da igreja, mas ela inspira muito a sua vida. Eu tenho livros sensacionais para dizer para vocês. Tem um livro de mártires da igreja, meus irmãos, que você ficaria impressionado com o exemplo de homens e mulheres, e até jovens. Falei: uau, pessoal sensacional. Falei: estou longe disso. E quando você vê bons exemplos na fé, ou você se inspira ou você se envergonha, ou os dois, não é? Em geral eu me envergonho, porque eu fico: Senhor, o meu cristianismo não reflete esse amor, tanto amor que eu digo ter pelo Senhor, não é? É dito que crente mente mais quando canta. Vocês já ouviram essa história? Te amo, Senhor, te amo tanto, Senhor, te amo tanto. Oh, meu Deus. Aí eu lembro de dizer isso, e um texto de Jesus dizendo: Marcelo, quem tem meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Está guardando os meus mandamentos? Senhor, eu quero guardar. Então você não me ama ainda, Marcelo? É óbvio. Reforma protestante. Então, não é bom ignorar o que o Espírito Santo fez e falou ao longo de 2000 anos de história. Eu amo o Espírito Santo, meus irmãos. A igreja foi forjada, foi fundada por meio do Espírito Santo, não é? Vocês sabem, contando um pouquinho da história aqui, a igreja começa no Pentecostes, exatamente. Jesus, ele treina 12 apóstolos, mais de 70 discípulos inscritos, talvez muito mais de 500 discípulos ali no fim da sua vida. E depois eles fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Cristianismo é revestimento de poder. Não poder para você ficar poderoso e famoso na internet, não. É para servir ao Senhor, para ajudar a carregar as cargas uns dos outros, né? Para tirar do seu dinheiro e entregar, para abrir mão de vantagens. A humildade real é você oferecer o seu espaço, o seu lugar, os seus direitos a outra pessoa. Então começa ali, no Pentecostes. Então a igreja é formada no Pentecostes, ok? Aí a igreja passa por um período. A igreja ali é chamada de, segundo os historiadores, se você quiser estudar a história da igreja, começa por aí. Primeiro, a igreja é dividida em 6 períodos, os historiadores estudando 6.000 anos. Eu acho muito interessante, os 2.000 anos, eu acho muito interessante como eles fizeram. O primeiro período é chamado de igreja apostólica, que é a igreja dos apóstolos, ok? Os 12 apóstolos que viram e permaneceram com Jesus por 3 anos estavam vivos ainda. Aí João, o último apóstolo, morreu. E agora? E agora Jesus? E agora quem vai nos conduzir? Aí nós entramos num outro período da igreja, no segundo período da igreja, que é a igreja perseguida. São 300 anos lá, gente. É bom de ler, viu, esse momento, porque surgem os grandes mártires, os pais da igreja surgem nesse período. Gente, se você se interessar, com essa cara aí talvez você não se interesse não, mas se você se interessar por bons livros de história, eu indico alguns. Tem uns maravilhosos, gente, sobre martírio de várias pessoas, Via Perpétua, uma jovem chamada Felicidade, Saturnino, cristãos de fatos, que não negaram o Senhor diante da morte. Oh, aleluia! Eu queria contar um sonho de Saturno um dia antes do seu martírio, mas eu não tenho tempo. Amém? Façam rema, gente, aleluia. Quem sabe a gente se encontra por aí. Quem é que não tem o rema aqui, gente? Todo mundo tem? Só um ali? Só 2? Tu não tem o rema? 15 anos de verbo, não tem o rema. Shimai.
Shimaia, presta atenção, ok? Então, a igreja apostólica morreu o último apóstolo, agora a igreja perseguida. Meus irmãos, imagina sem nenhum apóstolo a igreja sendo perseguida. Aí quem surge ali? A figura dos pais da igreja, amém? Aqueles que eram apóstolos ou discípulos dos discípulos. Jesus mandou fazer discípulos, João, Pedro, eles fizeram discípulos, esses assumiram a igreja, não é? Paulo morreu também antes de João, João foi o último, como eu falei. Depois de um período, aí nós entramos numa terceira fase da igreja, que é a igreja imperial, que tem aspectos positivos e aspectos negativos. Aspectos positivos, por exemplo, a igreja parou de ser perseguida. Aboliu, por exemplo, a crucificação dos cristãos. Os cristãos eram crucificados nesse primeiro período da igreja. Jesus falou assim: bom, no mundo vocês vão ter aflições, se eles me perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Hoje a gente não entende muito esse aspecto, não é mesmo, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de tranquilidade, então a gente acha que sempre foi assim, mas nem sempre foi assim. Então os pais da igreja foram importantes nesse período da igreja perseguida. O que aconteceu? Graças a Deus, o imperador Constantino se converteu, falou: chega de perseguir cristãos, chega de matar, para com isso. No período da igreja perseguida, tem uma frase de um pai da igreja chamado Tertuliano, por favor, anotem aí, Tertuliano, sensacional, que ele tem uma frase sensacional. O imperador Sétimo Severo estava matando cristão que nem música, meu Deus do céu, matar cristão, a torta e a direita, né? E o imperador era só fazer um decreto lá, não precisava nem leis aprovadas, ele matava de forma absurda. E Tertuliano, um pai da igreja africano, bom demais, corajoso, tipo Lutero na Reforma, ele chegou diante do imperador e disse: pode matar, imperador, mate à vontade aí, mate cristão como você quiser. Agora lembre-se de uma coisa: o sangue dos mártires da igreja é semente. Quanto mais você nos mata, mais nós crescemos e nos desenvolvemos. Profeta glorioso, meus irmãos, 2000 anos de igreja, a igreja cresceu, se multiplicou, o Império Romano acabou, graças a Deus por essas verdades, amém? Essa é a parte da história da igreja que nós pertencemos. Depois, a igreja imperial, elas ficam um tempinho só, entrou a igreja medieval, ali no anos 400, depois que o imperador se converteu, até 1517, gente, praticamente 1000 anos de igreja medieval. E a figura central da igreja medieval, que é a igreja católica apostólica romana, é a figura do Papa, a figura central do Papa. Existem alguns abusos em relação às alegações que se faz do Papa, não é? Por exemplo, ele é o vigário de Cristo. O vigário de Cristo é o substituto de Cristo na terra. Não é a igreja, não, é o Papa. Não é o Espírito Santo, é o Papa. E aquela sombra assim, ameaçadora, tenebrosa da santidade de Maria, que nem Maria quer aquilo. É impressionante, gente. 1000 anos, depois de 1000 anos, o que surge? Aleluia, a reforma protestante. Qual que era o aspecto da reforma protestante? O desejo de voltar à igreja antes da igreja medieval. Voltar àquele aspecto da igreja primitiva, dos dons, do cristianismo puro e simples, sem as deformidades da igreja católica, que são muitas. Por exemplo, a instituição da adoração aos santos, por exemplo, é uma coisa terrível, meus irmãos. A adoração aos santos como se fossem deuses, e o sacerdócio único e exclusivo da igreja clerical. Os cristãos não têm isso. Por exemplo, você não pode orar por ele, porque você não é ninguém. Amém? Eu não sou ninguém, que coisa maravilhosa. Não, você não pode orar por ela. Vocês se casaram na igreja católica? Vocês estão em adultério? Vocês sabiam disso? Olha, vocês nem sabiam. Então vocês não vão para o céu, ok? Se um padre não fizer o casamento de vocês, ok? Você foi batizada quando criança? Está no inferno também? Uau! É uma igreja terrível a nossa. Oh, meu Deus do céu. Então, graças a Deus, Lutero chega! Saiu um maluco, surgiu um doido, um gordinho maluco chamado Martinho Lutero. Não tem nem a foto dele aí.
Ah, não, só a minha, aleluia. Então surgiu a Reforma Protestante em 1517, ok? Então lembra disso, gente, a igreja ela recebeu uma forma ali no Pentecostes, cheia de amor, oravam uns pelos outros, cresciam, distribuíam tudo. A igreja não tinha um único líder, cada lugar tinha um bispo, um pastor. Quem eram os bispos? Eram os antigos, os mais velhos, os primeiros convertidos, não é? É como na igreja na China, eu gosto disso. Na China é o seguinte, como os cristãos morrem lá que nem moscas também, então os pastores lá são sucedidos rapidamente por gente mais jovem, né? Então, o pastor velho lá toma uma pancada, surge um pastor mais novo, tal. Então, uma igreja amada, querida, mas sempre assim, sempre padecendo. Mas nesta época, os pais da igreja cuidavam da igreja, então esse é o interesse, voltar ao cristianismo puro e simples, onde podem se orar uns pelos outros, não precisam do catolicismo para fazer nada, para controlar a sua vida, a liberdade no espírito, ok? Baseado em coisas simples. Vamos voltar a um exame da Bíblia. Esta era a proposta de Martinho Lutero e dos reformadores. Um pouco da reforma, gente. Como eu falei, 1000 anos de igreja católica ali a partir de 400 e pouco, quando a igreja deixou de ser igreja imperial, não é? Então o Papa assumiu com um poder praticamente absoluto na igreja. Para vocês terem uma ideia, gente, o Império Romano, ele durou um bom período ali, e quando o imperador converteu-se ao cristianismo, o poder do Papa cresceu de uma forma, e cresceu por um motivo bom, porque a igreja era unida, a igreja era maravilhosa, era a instituição do Estado romano que funcionava. Todo mundo respeitava os bispos, os pastores, eles se amavam, eles se chamavam de irmãos. Eles eram perseguidos por coisas malucas. Por exemplo, eu vou usar um casal aqui, um casal fictício aqui, Maria e José, tá bom? Eles, por exemplo, diziam assim: olha, você acredita que os cristãos, eles praticam incesto? Porque a Maria, ela é casada com José e ela chama ele de irmão. Eles são irmãos, são casados. Tu acredita nisso? Não tem nada a ver, gente. Eles morriam por conta disso. Sim, nós somos irmãos em Cristo. Nós não somos irmãos sanguíneos, né? Eles achavam que isso era incesto e por isso perseguiam a igreja. E a igreja imperial manteve isso, a igreja medieval manteve isso por muito tempo. Somente a igreja, todos os recursos para a igreja. Para vocês terem uma ideia, um dos aspectos que foi o estopim da reforma protestante é que você podia pagar pelos seus pecados sem precisar confessá-los. Tinha um tal de indulgência, que até pouco tempo ainda existia, que era o seguinte: você pecou hoje, meu irmão? Não tem nenhum, pequei, você quer comprar uma indulgência para perdoar os seus pecados? Posso comprar? Pode. Então, absorção por compra de indulgência. Você recebia lá um documento assinado pelo Papa, ou carimbado por alguém, dizendo que seus pecados estão perdoados. Aí você tem que levar para a eternidade, para o céu, porque imagina você chegar lá no céu sem esse documento que seus pecados foram perdoados. A igreja tinha isso, até venda de perdão de pecado, gente. E tem uma história sensacional, que foi um estopim da reforma, né? Quando Lutero soube isso, aí a reforma de fato saiu. Foi que existia um frei dominicano chamado John Tetzel, que ele era sensacional. Sabe, tem um amigo meu que vende qualquer coisa para você, você não quer comprar, ele acaba convencendo que você precisa daquilo. Você conhece gente assim? Meu Deus do céu, tem um amigo meu que eu fui descobrir que eu tinha 5 celulares, 12 tablets, tudo que eu comprava com ele. Falei: rapaz, como é que eu comprei isso aqui tudo contigo? Bicho, é bom. E John Tetzel era assim, gente, ele conseguia convencer que era bom você comprar uma indulgência com ele. Então ele fazia uma banquinha lá, várias indulgências aqui, com assinaturas do Papa, e as pessoas faziam fila para pagar as suas indulgências. Óbvio que elas não tinham a liberdade pela qual a reforma foi o estopim para liberar as pessoas, fazer de novo a reflexão e a liberdade, não é? Mas as pessoas faziam fila para comprar indulgências e pagar os seus pecados. E tem uma história sensacional, que é de um menino que uma vez abordou John Tetzel e falou assim: posso comprar uma indulgênciazinha com um pecado que eu vou cometer amanhã? Camarada, o John Tetzel: claro, meu filho, Deus perdoa, claro. Qual que é o pecado para me fazer aqui avaliação de
quanto você vai pagar? Posso falar no seu ouvido? O pecado era cabeludo, hein, gente? Posso falar no seu ouvido? John Tetzel disse, sim, tá, pode falar. Amanhã vou cometer um assalto. Aí John Tetzel tomou um susto. Quer? Filho, isso mesmo? Sim. Mas tem indulgências para esse perdão ou não? Não, tem, filho, tem. Mas é caro, hein? Indulgênciazinha é caro. Não tem problema não. Quanto que é? É tanto. Me dá aí então essa indulgência. Estou certo? Estou perdoado do pecado de amanhã? Sim, filho. Gente, no outro dia, adivinha quem que o jovem assaltou? Não, o próprio John Tetzel. Ele foi dando risada do John Tetzel. Você imagina isso, né? Aí John Tetzel foi protestar, e esse documento aqui não vale nada não? Aqui, estou perdoado, meu amigo, não te devo nada. Estas coisas foram um estopim da reforma protestante, gente. Sobretudo o sacerdócio único do clero da igreja. Você estava nas mãos do clero da igreja. Casamento, somente na igreja. Sepultamento, somente por meio da igreja. Vocês sabiam, gente, que cristãos protestantes não poderiam ser enterrados em cemitérios católicos? Vocês sabiam? Se você fosse protestante, não fosse católico, você não poderia ser enterrado. Meu Deus, vou enterrar onde? Crema, dá um jeito. Estas coisas foram de fato o estopim da reforma protestante. E engraçado que a reforma surgiu não porque Lutero quisesse rachar a igreja, mas ele queria um reexame das escrituras. Ei, vamos voltar às escrituras? Vamos ler as escrituras novamente? Todos os reformadores eram líderes e pastores e pregadores dentro da própria igreja católica. Por isso ela chama reforma, ok? A igreja toma uma forma no Pentecostes, ela deforma na reforma, ou na igreja medieval. A proposta é reformá-la ao nível como ela foi criada. Óbvio que a igreja católica se opôs, o Papa se opôs, e acabou não acontecendo. Aí o que aconteceu? O grito de reforma protestante. Na verdade, eles não saíram da igreja, gente, eles foram expulsos de lá, Martim Lutero, e graças a Deus, porque, por isso que eu reputo a reforma protestante como o segundo momento mais importante depois do Pentecostes em história da igreja, com certeza, o segundo momento mais importante. Em 1517 surgiu, nós vamos comemorar 508 anos. Se você tem no Instagram, com certeza você vai receber algumas coisas da reforma. Se você fizer história da igreja com um professor bom, que nem eu, aleluia, glória a Deus, eu creio, eu chamo a existência, você vai saber bastante sobre a reforma. Tem livros que você deve ler para se tornar um cristão forte e conhecer o testemunho dos reformadores, ok? Na verdade, gente, o que é protestante? Protestante, ela reforma, é reformar, não é? Tipo, lá você faz uma casa, está boa, depois você abusa da casa, ela fica ruim. A proposta é restaurar a mesma casa. Como eu falei, Lutero e os reformadores não queriam rachar a igreja, não queriam destituir o Papa, queriam só fazer uma reforma dos dogmas da igreja. E ela surgiu praticamente 500 anos atrás, antes de Lutero dar o grito da reforma protestante, que marcou esta data, 31 de outubro de 1517, que nós vamos fazer agora 508 anos. Ela começou com algumas pessoas, eu não vou falar de todos eles, mas tem Pedro Valdo, que era um pastor que queria a independência da igreja, queria poder cultuar ao Senhor sem ter que ir na missa. É engraçado, gente, a missa até 1500 e pouco, ela era 1700 e pouco, ela era rezada em latim. Latim. Português já está difícil de entender, latim é praticamente impossível. E o padre ainda rezava a missa de costas para a igreja. Imagina, pregar aqui olhando para lá, não é impossível, obviamente, não é? Então, precisava de uma reforma, gente, sim. E aconteceu os gritos de reforma. Então, todos os que protestaram, eles foram perseguidos e mortos pela igreja medieval, num período chamado Inquisição, que era a caça dos hereges e aqueles que bagunçavam com a igreja, como os protestantes faziam. E a caça, ela tinha aquele mesmo sabor dos romanos perseguindo
os cristãos nos primeiros séculos. Aconteceram as mesmas absurdos com os protestantes, quando o Papa se levantou na Inquisição. Ok? Então começou lá em 1100 e poucos, 500 anos depois a Reforma surgiu, e várias vozes foram importantes nesse período. Tá bom, gente? O que eles queriam? Queremos cultuar ao Senhor. Queremos fazer um exame da Bíblia. Queremos uma Bíblia no nosso idioma, o que não tinha. Por que nós temos Bíblias hoje? Você é protestante? Quer uma prova que você é protestante? Você gosta de Bíblia, não gosta, gente? Amém? Nós temos as Bíblias nos nossos tablets e celulares. Quem não gosta de ganhar a Bíblia preta, com aquele douradinho, aquele cheiro de Bíblia nova, que você abre no salmo, tem uma fotinha. Ainda nós gostamos de Bíblia. Prova que somos protestantes. Os católicos não gostam muito, amém? Preferem a missa do jeito que está, ok? E nós discutimos, nós somos protestantes até hoje, né? Por isso que existem mais de 33 mil denominações cristãs, porque nós nos dividimos por qualquer coisa. É bom ou ruim? Vou fazer a minha igreja, não topo a sua. Tem os períodos bons e os períodos ruins. Primeiro porque tá liberado você criar a sua própria igreja, não sei se deve, muito provavelmente não, deve ter igrejas boas aí, e você pode fazer a sua igreja por protesto, ou seja, eu discordo de você, pastor, essa parede preta, vou fazer uma com a parede rosa. Aí o camarada só faz uma igreja ali com a parede rosa e muda tudo. Aí muda um pouquinho o aspecto, aí fala mal do primeiro pastor. A reforma tem dessas coisas, mas eu aceito. Amém, Shimá, tá bom. É só não falar mal dos outros. Vai em paz, meu querido. Faz a sua igreja além, você não quer ficar. Shimá, é um arrebatamento? Eu acho que ficamos. Oh, meu Deus. Nós fomos arrebatados, agora é tribulação, meu Deus do céu. Então, para vocês terem uma ideia, gente, existe uma pesquisadora da PUC que ela fez uma pesquisa sensacional, e ela publicou, acho que em 2022, que era quantas igrejas elas são abertas no Brasil por dia com CNPJ. O camarada precisa ir lá abrir uma nova igreja com CNPJ. Ela disse, ela chegou, acho que foi o ano mais clássico das igrejas, acho que 2019, que eram abertas no Brasil, acho que 4.000 igrejas todo ano, com nomes e CNPJs diferentes. Igreja do Sassá, igreja dos carecas, igreja do manto de ternura, igreja antiglobo. Tem uma igreja chamada Igreja de Cantalabaci, essa Igreja das Virgens Divinas. Uau! Gente com CNPJ, eu não estou brincando não. Igreja da irmã Darcy, igreja do irmão João. É bom ou ruim? Eu não sei ainda, cada um vai prestar contas. Igreja Bola de Neve é bem famosa e bem legal. Past Church, todas estas, ok? As igrejas mais saudáveis, com bons líderes, elas não veem problemas em se relacionar com as demais, não é? Ok? O importante é como Paulo diz, eles estão pregando a Cristo por inveja, mas deixem pregar, portanto que Cristo seja pregado. Eu só como professor de história, eu só fico chateado quando Jesus não é pregado nas igrejas, e de fato não são, né? Tem igreja que é mais tempo dançando do que pregando a Bíblia, ensinando as pessoas. Mas protestantismo, a Bíblia está no centro, nós discutimos. Eu discordo com você. Texto bíblico você tem? Por isso que nós protestamos. Nossa briga é essa. Você tem texto bíblico? Tenho esse, você está interpretando errado. Nós somos protestantes, essa veia de Lutero está até hoje na nossa alma. Protestar é esta coisa, é um protesto público de repúdio, né? Não é aquela coisa velada, não concordo com o pastor, e você? Não concordo também. Isso não é protesto, não. Protesto, está errado, pastor! Olha isso, gente. Que racha que dá na igreja o protestantismo, né? Isso foi bom ou foi mal? Eu não sei, gente. Sinceramente, eu acho a forma errada, mas a forma certa de sair. Mas tem que estar muito certo, seguro de abrir a sua própria igreja. Não é verdade? Ok? Então é isso.
Uma das coisas mais importantes da reforma protestante também é o recado ao catolicismo romano. Impressionante, gente. O catolicismo romano, eles acreditam que eles são inúteis. Inúteis, o católico. Ele faz a fezinha dele ali, ele precisa do padre, ele precisa que alguém põe um negocinho na boca dele. Ele precisa, Santo Apolônio, Santo Benedito, Santo Carvalho, Santa Mundítia. Me ajuda, Santa. Ele não acredita na justificação pela fé. Sacerdócio universal. Você pode orar, você não precisa de um padre por você. Esta é também um ponto central da reforma protestante. O sacerdócio cristão universal. Primeira justificação pela fé. Não, eu não sou santo o suficiente, eu estou melhorando. Nunca vai melhorar. Tanto que existe o purgatório nas doutrinas cristãs, que é o seguinte: tu morreu, tu vai para o purgatório, até pagar os teus pecados. Pagar pecados no purgatório, sim, depois você está apto para o céu. O que? Não existe uma justificação, não, você morre em pecado. Mas a reforma trouxe essa ideia. Vamos discutir os textos bíblicos? Sim. Qual que é o teu nome, meu irmão? Mário. Você crê em Deus, Mário? Texto de Abraão e Tiago falando de Abraão, ele diz assim: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Não estou pensando não, estava querendo que vocês respondessem, mas como não saiu. Creu, você crê em Deus, Mário? Creu Mário em Deus, a justiça de Cristo foi imputada na vida de Mário. Mário foi chamado amigo de Deus, ou justiça de Deus. Parabéns também por essa visão. Justiça de Deus, amigo de Deus. Precisa de intermediário, ou amigos podem conversar pessoalmente uns com os outros? Amém? Creio Benedita em Deus, a justiça de Cristo foi imputada a Benedita. Benedita foi chamada amiga de Deus. Creio Marcelo em Deus, lá atrás, bebezinho na fé. A justiça de Cristo foi imputada na minha conta. Marcelo foi chamado amigo de Deus. Oh, aleluia. Marcelo tem o dom do Espírito Santo? Sim, Senhor, fui chamado para ensinar. Vai ensinar então. Sacerdócio universal de todo crente, justiça de todos os crentes. Ok? Ir direto para o céu sem passar por purgatório. Esta é uma das propostas da reforma protestante. Ok? Estou encerrando, gente. Mas o legado da reforma protestante é esse. As pessoas, como é que... Eu dou aula de catolicismo também, na escola de missões. O que os católicos precisam ouvir? Justificação pela fé. Sacerdócio universal do cristianismo, de todo crente. Vou ler 2 textos aqui, se você quiser anotar. O primeiro é... Eu vou pegar aqui. Eu vou pedir para a gente ler um texto junto, tá bom? Que fala a respeito de todo o sacerdócio da igreja. Todo mundo tem um dom, que deve servir aos outros por meio do dom. Esse texto é super importante, que é 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 6. E vamos ler até o versículo 11. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Aí ele diz: sede, portanto, criteriosos, avaliem bem, pensem bem como vocês estão vivendo. Sede sóbrios, não fiquem pensando em loucuras. Abram a Bíblia, leiam, pratiquem a Bíblia, ok? Aí ele diz: sede sóbrio pelo bem das vossas próprias orações. Aí ele diz: acima de tudo, porém, eu gosto dessa exortação, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, gente, eu posso amar meu parceiro, meu irmão, orar por ele, me importar com a necessidade dele.
eu não preciso de igrejas para intermediar isso não. Esse é o sacerdócio universal. Aí, versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, parem de murmurar. O 10, sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. Ou seja, dispenseiro, gente, você recebeu uma incumbência, você vai prestar contas disso. Seja um bom dispenseiro da incumbência que lhe foi dada. É como Paulo chega para Timóteo: rapaz, desperta o dom aí, meu amigo. É duro ter dom e você não colocar a serviço da igreja. E ele está dizendo, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. São dons diferentes, podemos ter dons iguais, mas há uma multiforma de dons de Deus. Temos os dons ministeriais, pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos, mas temos os dons gerais, os serviços da igreja, os cantores, os músicos. Mas também, se você não faz isso dentro da igreja, lá fora onde você está, você deve servir o seu dom lá fora. Aqui, em geral, nós contribuímos, nós estamos envolvidos em algum departamento. Tem algum cristão não envolvido em departamento nenhum aqui? Shimai, presta atenção, hein? Por favor. Aí, ele diz no versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos ou com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Amém? Aí ele diz, para que em todas as coisas, seja por falar, por agir, por servir, Deus seja glorificado, por meio de Jesus, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos, e amém. Isto aqui é o sacerdócio universal. Você pode fazer uns pelos outros, você não precisa da intermediação, segundo a reforma protestante, que a igreja católica faz e ainda faz, não é? Precisa de um padre para tudo. Então, você pode fazer uns pelos outros, ok? E mais um texto, para a gente encerrar, encerrando o mesmo, que é o estopim da reforma, Romanos 1, 17. O justo vai viver pela fé. Viver pela sua fé. Me importa, meu irmão, como ensinador, despertar você para que você se envolva com o serviço cristão. Ah, só fé está bom. Fé sem obras é morta. Tiago manda essa. Que tipo de fé que eu quero ter? A fé de Tiago. A fé de Abraão. Abraão teve fé e entregou seu filho quando foi provado. Eu quero uma fé que faz alguma coisa uns pelos outros. A fé que se envolve, que soa, que briga, que dá do seu tempo, dá do seu dinheiro. Fé é perder, meus irmãos. Ama o Senhor, está envolvido com as suas obras. Aí ele diz, todas estas coisas, elas vão serem avaliadas no tribunal de Cristo, então logo o Senhor voltar. O próximo evento é o arrebatamento da igreja, depois tribunal de Cristo, quando as nossas obras serão verificadas diante do Senhor. Amém? Como fazer uma obra que é aprovada no tribunal de Cristo, quando Deus, deixa eu ver o teu trabalho, cheiro bom, Marcelo, parabéns, você fez bem. Como é aprovada? Quando ela é aprovada, quais são os requisitos? Quando eu envolvo o meu coração naquilo que eu faço. Quando eu abro mão de receber recompensas. Recompensas é lá, lugar do tribunal é lá, ok? Seja famosinho lá, tenha curtidas dos anjos e dos pais da igreja, curtidinhas aqui, meus irmãos. Eu amo Tozer tem uma frase, Senhor, livra-me de me achar importante e sábio, quando sou considerado e chamado de inteligente por pessoas tão ignorantes quanto eu. Falei, uau! É ignorante chamando gente de ignorante, de sábias, de ignorantes também, uma coisa terrível. Deixa Deus avaliar. Eu gosto de Jesus quando ele diz que eu sei o que você fez, eu vou te avaliar segundo o envolvimento do teu coração. Sabe, meus irmãos, às vezes você não tem lá um chamado para multidões, mas o que é que você faz no seu dia a dia? Eu corto o cabelo. Amém, tá. Descobriu o seu chamado. Enquanto você não é pastor, presbítero e alguma coisa, corte o melhor cabelo que você puder. Preste o melhor serviço. Pare de reclamar, cobra um preço bom. Todas estas coisas vão ser revistas lá na eternidade. O texto que mais me traz impacto ultimamente é: aquele que pôs a mão no arado está
proibido de olhar para trás. Se pôr, não está apto para o reino. Ou seja, você tem alguma responsabilidade que você aceitou assumir? Sim, Marcelo, eu tenho. Filhão, vá em frente. Eu amo o exemplo do pastor Neemias. Ele não faz nada pelo qual ele não esteja disposto a envolver a vida dele por 2 anos. Eu fiquei impressionado. Ele fala que só pratica algo depois que ele faz por 2 anos. Ok? Para encerrar, vou contar um caso de uma menina que eu vi no Rema agora. Eu estava dando aula de escatologia. Aí uma menina entra com um carrinho de bebê. Tinha um bebezão lá, um menino grande com carrinhos. E ele começou a gritar e tal. Ela saiu com muita paciência. E depois eu fiquei sabendo do caso dela. O menino tem 28 anos, paralisia completa, meus irmãos. E ela cuida desse menino por 21 anos, sem reclamar, sem chorar, com alegria. Eu falei, filha, tu não tem ideia do galardão que você recebe. Qual é o chamado dessa menina, gente? Qual é o chamado? Vocês imaginam? Cuidar do bebê, cuidar daquela criança. Senhor, eu vou dedicar a minha vida para cuidar dele. Quando eu vi aquilo, eu me senti envergonhado pelo meu trabalho. Ok? Este é o legado da Reforma Protestante, gente, graças a Deus. Fiquem atentos nas redes sociais a partir do 31. Vamos ficar de pé diante do Senhor. Amém. Uma das coisas do sacerdócio universal é coragem e ousadia para orar uns pelos outros. Eu estou aqui para orar por você. Eu acho que não estou fazendo nada, Marcelo, vou ali receber uma oração. Não é bem assim, não. Se você não nasceu de novo e entrou nesta história da igreja de 2000 anos, estou aqui para orar por você. E faço isso com muito amor. É minha responsabilidade agora, vou pedir ajuda de alguns ou outros, mas acredito que aqui todos já são cristãos. Então, se você está enfermo, vamos orar também por você. Se você está afastado de Cristo, vamos orar. Se você precisa de batismo no Espírito Santo, também, ok? Como existe um sacerdócio universal, eu quero que você, incentivar você, pelo que você ouviu, que você tome a ousadia também de gastar 1 minuto aqui, orando por alguém em relação à vida futura dela, em relação a se envolver com ela, para que ela ajudá-lo você a prestar um bom serviço ao Senhor, encorajar ela de alguma forma a se manter firme. E eu vou fazer isso com alguns de vocês, ok? Quer marcar 2 minutos aí? Por favor, nos ajude aí. Vamos orar uns pelos outros. Procure alguém aí, exerça o sacerdócio de Cristo. Deixe orar por você. Eu quero orar por você. Não, você diga isso.